Torque e torquímetros. Bom, a gente falou já sobre como que funciona o torque. O que é o torque, para quem não sabe? O torque é aquilo que prende algo. Como que a gente consegue o torque? O torque é a força vezes o momento. Tá complicando. Perdão, até falei errado. O torque é a força vezes a distância para a aplicação. Como que isso funciona? Se eu tenho uma chave de boca, vamos colocar que essa daqui é a minha chave de boca, e você quer soltar uma porca que está extremamente presa. Se você fizer uma força aqui, você tem uma força muito pequena, porque a distância para o ponto de aplicação é curta. Você vai ter que fazer uma força muito grande para que esse ponto se movimente. Se eu estou aqui na ponta e eu faço a mesma força que eu estava fazendo aqui, eu vou soltar com uma maior facilidade. Quer um exemplo disso? Furou o pneu do carro, você vai ter que soltar as porcas que prendem a roda. Se você pegar a chave para soltar essa porca e tentar soltar puxando diretamente no ponto onde está o encaixe, você vai fazer muita força. Agora, se você faz uma força até que relativamente pequena, com a ponta do pé na ponta daquela haste, esse parafuso solta mais facilmente. Isso é uma aplicação básica de como funciona o nosso torque. E o que é o torquímetro? O torquímetro, ele vai ser um instrumento que vai dizer para a gente a quantidade de força que está sendo aplicada. Qual que é a importância desses dois? Bom, lembra que eu falei lá na primeira aula que tudo na aeronave tem um torque. E por que tem um torque? Por algum motivo. Seja estrutural, seja de fixação. Bom, se você colocar aqui em algumas situações, o que é o over torque? É algo que pode acontecer até mesmo na operação de um motor. Você tem um over torque. O over já significa acima, passou de. E torque é o nosso torque. Então, se você passa da especificação de um torque, o que pode acontecer? Um parafuso, ele é feito para suportar uma carga X de força. Vamos colocar aqui em números. O meu parafuso, ele suporta uma tensão de cisalhamento, que é a de quebra, vamos dizer assim, de 10x. Bom, 10x. Beleza. Agora, se eu colocar uma força aqui de 20, ele vai cisalhar, porque eu tive uma força superior à permitida. No caso de um parafuso rosqueado, se eu rosqueei ele e ele tem uma força de tensão de 10x e eu colocar 11, pode acontecer dele não romper de imediato. Mas durante a operação da a aeronave está sujeita à expansão térmica por conta do calor, atrito com o ar, N fatores, peso, um pouso mais brusco do piloto pode fazer uma tensão momentânea aumentar, isso daí pode quebrar. Então, o torque ele tem que estar intimamente ligado ao uso do torquímetro. Por quê? Se você às vezes, apertei aqui, tá de boa, coloquei ali um RAM, que vocês vão ver que muita gente da manutenção gosta de usar o RAM, que é um apertinho ali na mão um pouquinho mais forte. Chegou a porca, dá um RAM. Isso aí é uma prática comum, mas muito perigosa. Por quê? Você não tem a garantia de que está dentro das especificações. Na aviação, por que a aviação é um meio tão caro? Um parafuso para o carro é R$20. Um parafuso idêntico para a aviação é 200. Você pode se perguntar, mas não tem sentido isso. O que acontece? Todo o material que vai na aeronave, ele é feito por um fabricante que garante certos controles de qualidade que não tem em outras áreas. Como assim? Um parafuso, antes de ser colocado na aeronave, faz diversos exames e testes para garantir que aquele tipo de material empregado no parafuso, aquele tipo de construção, vai aguentar toda a tensão que ele vai ser submetido. Então, se o fabricante fala que aquele parafuso aguenta 10 libras-pés de torque, ele aguenta 10 libras-pés de torque. Ele está garantindo para você, se colocar essa tensão nele, esse torque nele, ele vai sustentar tranquilamente. A partir do momento que você extrapola esse limite, todo material ele tem a tendência ao quê? Deformar. Então, quando você aquece um material, qual que é a primeira característica dele? Ele vai enfraquecer, ele amolece.
Um exemplo disso, você pega um clipe de papel. Se você começar a dobrar o clipe de papel, você percebe dois fenômenos. Um, no ponto onde você está dobrando, esquenta. E a cada vez mais ele fica mais mole. Então, o overtorque vai atuar de uma maneira semelhante. Ele vai deformar aquele material e produzir trincas, rachaduras internas nesse parafuso, que podem ou não cisalhar de imediato. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Os torquímetros, como vocês podem ver na imagem, são de diversos tipos. A apostila aborda 3. Eu vou apresentar esses dois aqui de uma maneira um pouco mais incisiva, por serem os mais comuns no mercado hoje. Bom, vamos lá. O primeiro tipo é o tipo catraca, que é esse aqui, ó, mais à direita. Como que ele vai funcionar? Ele é o mais simples de todos. Por que que ele é o mais simples de todos? Bom, ele é um torquímetro que é esse tipo catraca ou de estalo. Por quê? Quando você chega no torque, ele tem como se fosse um dente de parada ou algo do tipo, que quando você chega ele faz um crack. Você chega no torque, ele faz um crack. Onde você pode ver um desse? Se você for numa oficina mecânica, que não é a do Tião, aquela lá mais baratinha, mas uma oficina mesmo, no padrão, de rede, você vai ver que quando vão dar o torque nas rodas do seu carro, depois de um balanceamento ou algo do tipo, eles vão usar um torquímetro. E esse torquímetro, ao chegar no torque, ele dá um estalo. Esse estalo sinaliza para o operador de que ele já chegou no limite, já chegou no que estava pré-determinado. Isso aí é um mais fácil que tem de se utilizar. O segundo é esse aqui, o tipo estrutura rígida. Como que vai funcionar ele? Ele é esse primeiro aqui, ó, que vocês estão vendo, com reloginho. Como que funciona esse reloginho? Você vai aplicando torque e você tem dois ponteiros, vamos dizer assim. Um ponteiro que você vai regular, que esse ponteiro ele vai mostrar onde você quer o torque. E um ponteiro que vai ser utilizado como o seu zero. Como assim? Um ponteiro vai ficar fixo. Então você tem dois ponteiros. Um fixo, que é onde eu quero meu torque determinado, e o do meu zero. À medida que eu vou dando o torque, ele vai se aproximando do meu ponteiro determinado. Qual que é a dificuldade desse torque? Desse torquímetro? Quando você chega ao encontro dos dois, se você não estiver atento e continuar aplicando o torque, ele vai empurrar. Então ele não tem uma trava, um eixo de parada. Você vai embora. Então se você não estiver atento, ele vai extrapolar o torque. Você vai ter um overtorque. O próximo tipo que ele aborda aqui é o de barra flexível. Esse é o mais antigo, que eu particularmente nunca vi sendo utilizado na manutenção, mas é capaz que uma oficina ou outra ainda exista. Ele vai trabalhar mais ou menos do mesmo tipo do estrutura rígida. Só que ao invés de você ter um relógio com um parador, você vai ter uma haste com um ponteiro. E aqui você vai ter escalas ranhuradas mostrando o torque. E do mesmo, se você continuar aplicando a força, ele vai continuar aumentando. Ele não tem uma trava, não tem um aviso para o operador. Uma coisa muito importante que a gente tem que abordar é que nem sempre a gente vai ter o acesso correto para aquela área. Putz, complicou, professor. Como que isso funciona? Vamos lá, concentra comigo. Se você tem um parafuso que você tem um acesso direto a ele, você só vai vir com a sua catraca diretamente e aplicar. O torque, quando a gente está dando um torque com o torquímetro, a gente procura sempre ângulos retos. Como isso? Meu parafuso está aqui e meu torquímetro está aqui. O encaixe tem que ser assim, ó, 90 graus. Por quê? Você vai estar diretamente na cabeça do parafuso ou da porca. Se eu fizer isso aqui, o meu cálculo de força já muda. Por quê? Você mudou o ângulo com relação àquele ponto. Então a fórmula básica é força vezes o comprimento é igual ao torque. É o básico de tudo. Mas pode acontecer de você ter um ângulo. Quando você tem um ângulo, você precisa procurar uma fórmula específica para isso. E qual que é essa fórmula? O torque é igual a T vezes A sobre B. Nossa, professor, complicou. Vamos lá, por partes. TW é o torque lido.
torque watch, ou torque observado na sua ferramenta. TE é o torque requerido no parafuso, é o que você vai encontrar no seu manual. Vezes A é o comprimento da barra do torquímetro. Então você vai pegar o seu torquímetro, vamos pegar que seja o de catraca ou de estalo, e vai pegar o comprimento da haste. Dividido por B, que é o comprimento da barra mais a extensão. Então se você teve que fazer uma extensão dele, você vai colocar esse valor ali. Beleza? Tranquilo. Existem outros casos que você vai precisar também calcular o ângulo que está sendo relacionado ali. É um caso um pouco mais específico, mas é a título de conhecimento. Via de regra, procura desempenhar o torque ângulos retos, 90 graus, que não vai ter problema e você vai conseguir fazer da maneira mais simples possível. Cuidados básicos com o torquímetro. O torquímetro é uma ferramenta que vai ter alguns controles periódicos. Toda ferramenta de precisão, ela tem que ser calibrada periodicamente. Então, quando você vai utilizar um torquímetro, você tem que conferir se a carta de calibração dele está correta. Nossa, professor, e agora? Carta de calibração? Calma. O que é a carta de calibração? É um laudo que uma empresa ou o setor responsável onde você trabalhar vai dizer: pô, esse material passou pela regulagem, ele está aferindo corretamente e ele pode ser utilizado das faixas X a X. Como assim? Se eu tenho um torquímetro que ele mede de 0 a 200 libras, então essa é a faixa de trabalho dele. Quando esse material tem uma carta de calibração, vai vir determinado nele lá. A carta de calibração dele é essa, a margem de erro é essa. Pode acontecer de um torquímetro ter uma carta de calibração com restrição. Então é um torquímetro de 0 a 200, mas ele não está medindo corretamente de 150 para cima. Na carta vai estar escrito lá que esse torquímetro está pronto para uso de 0 a 150. Então é muito importante você estar atento com isso, para você garantir que a ferramenta que você está usando está própria para uso. E o segundo fator muito importante de cuidado é não derrubar. Se você derruba um torquímetro, a chance dele sair da configuração é grande. O correto é, derrubou um torquímetro, recolhe para o setor responsável para uma nova aferição, para garantir que ele não foi danificado. Esse tipo de atitude se aplica a vários outros meios na manutenção com ferramentas de precisão. Beleza? Bom, então, tabelas de torque, como que vão funcionar? Alinhamento do furo para contrapino. Bom, a gente viu aqui como é que funciona um torquímetro. Beleza. Agora, as tabelas de torque, como vão funcionar? Vamos colocar aqui, o ideal é que você siga a tabela do seu torquímetro. Não existe uma tabela universal para que ele funcione ou uma tabela que se aplique a todos. O ideal é que você pegue essa tabela e que esteja de acordo com o uso que você vai fazer. Até agora eu falei sobre os malefícios do overtorque e um torque abaixo do ideal. Bom, em muitos locais vocês vão ver que o torque é excessivamente alto. Quer um exemplo? Os parafusos de fixação da hélice de uma aeronave. São torques extraordinariamente gigantes. São torques que você realmente fala, nossa, é muito alto isso daqui. Qual que é o problema de você colocar um torque abaixo? Às vezes, quando você está trabalhando com um torque alto, por mais que a impressão seja de que está apertado, com o uso ou o estresse daquela região, esse parafuso tende a se soltar. O parafuso de fixação da hélice, se não está tão bem fixado, ele gera um problema de vibração. No meu trabalho, eu trabalho com o teste de motores. E isso é um item crucial na hora de fazer o check de montagem. Por quê? O não torque correto vai acarretar em vibração e a vibração é crítica, ainda mais tratando da hélice. O alinhamento para furo do contrapino é outro ponto muito importante e sensível. Por quê? Nem sempre, mesmo com o auxílio de arruelas, você vai conseguir deixar esse furo perfeitamente alinhado. Qual que é o grande problema disso? Não está bem alinhado, você não consegue utilizar o contrapino. Então é permitido um torque um pouco acima. Digamos que o meu torque era de 100 libras, eu coloquei 120 para alinhar. Tranquilo, é previsto por manual quando se tratando de furos de contrapino.